Pessoal, é o seguinte, novo esquema aí de Bolsonaro, aí você vai falar assim, "Ah, mas apareceu outro esquema, Claudio?" Sim, apareceu um outro esquema. Cada dia que passa a casa tá caindo. E esse é diferente daquele 3,3 milhões de reais, tá? Que foi envolvido lá por um outro assessor. Agora, a parada aqui é outra, o inimigo é outro, como diz o filme lá do Tropa de Elite, né? Agora o inimigo é outro. Agora surgiu um outro assessor que movimentou aí um valor extremamente significativo, tá? E a gente vai falar mais sobre isso de maneira rápida, de maneira expressa. E Haddad cita poder muito grande na Câmara, cria ruído com Lira e é obrigado a se explicar, tá? A gente vai falar mais sobre isso daqui, mas antes de mais nada, eu vou pedir para você já dar uma força, dar uma moral, dar um like, porque a gente vai falar sobre Bolsonaro, Michel, enfim, a coisa se complicando, o FBI acionado, a casa caindo para o Bolsonaro, os bolsonaristas ficando ensandecidos com a situação do Bolsonaro fazendo passar, os bolsonaristas passar um vexame internacional. A gente vai falar mais sobre isso daqui e sobre, né, sobre um novo esquema que foi descoberto aí. É novo mesmo, tá? Matéria da Folha de São Paulo. E foi, né, às 19 horas de hoje, aí 19 horas e 17 minutos, a gente vai falar mais sobre isso aqui, tá? Antes de mais nada, eu peço para você já deixar um like, deixa eu me apresentar, para não, né, ser mal educado aqui. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de direito político, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Por que você tem que assistir esse vídeo até o fim, assistir, ler, né, ver a matéria até o fim? Porque para você não ser enganado, igual muitas pessoas foram enganadas aí por Bolsonaro, e eu quero passar aqui a verdade para você. Ó, a gente vai falar sobre esse assessor do Bolsonaro, a situação da Michelle, mas antes disso, preciso falar sobre essa situação do Haddad aí, Arthur Lira e Companhia Limitada, tá? O que que acontece aqui? Arthur Lira achou que um tempo atrás que ele estava sendo o dono do Brasil. Os caras deram um checkmate nele aí e falou, você não é dono. Agora, ele tá querendo ser dono de novo, tá? Não explicou até agora sobre a questão do kit robótica e agora tá querendo partir para cima aí, de certo modo, né? Se crescer em cima do povo brasileiro. Arthur Lira, você não fez nada por Alagoas, cara, e agora você tá querendo complicar o Brasil? O Haddad falou e tá certo sobre a questão do limite lá, que a Câmara não tem limite, tá? Achou que, né? Tava recebendo esse monte de dinheiro aí do orçamento secreto e tal, com Bolsonaro, complicando a vida do povo brasileiro. E agora, né, tá querendo aí de novo, né, receber dinheiro e ficar colocando e controlando o governo. Você não vai. Se liguem, Arthur Lira. Senão os caras vão começar a abrir aquele outro processo lá de novo e aí você já sabe. A jaula é o caminho, tá? Ó, então falando aqui sobre essa situação do Arthur Lira, vamos falar aqui sobre essa situação de assessor do Bolsonaro. Os caras brigando aí, ó. Os caras brigando entre eles lá, a casa caindo para o Bolsonaro e Companhia Limitada, ó. Racha dos assessores de Bolsonaro envolvido no escândalo das joias. Bolsonaro sendo abandonado aí, praticamente traído, os caras pulando fora. Até porque o Bolsonaro não vai pagar advogado para os caras, tá? Então por isso que os caras estão pulando fora do Bolsonaro e companhia. O núcleo duro de assessores de Jair Messias do Bolsonaro envolvido no escândalo das joias já está rachado quando os itens foram... Já estava rachado quando os itens foram reavidos aí no início deste ano, ou seja, os caras já estão pulando fora porque sabem que o destino é jaula, tá? Por que é que tá rachado, né? Eu quero pular fora, o outro não, você vai ficar aí, assim vai. Mas falando aqui, matéria principal do dia é essa daqui. Assessor de Jair Messias Bolsonaro movimentou Jair Bolsonaro, não Messias. De Messias não tem nada. O assessor do Bolsonaro movimentou aí ao menos 1,5 milhões, né, de reais em operação suspeita. Aí você fala assim, Paulo, isso aí deve ter sido em 30 anos. Não, você pode ter certeza que não. Vou falar mais para você em matéria da Folha de São Paulo. Seguinte, como é que eu posso mencionar para você aqui? Você fala, foi 1,5 milhão? Não, não foi. O órgão afirma que o sargento aí, Luiz Marco dos Reis fez transações que poderiam servir para burlar a origem e o destino das verbas aí, tá? Realmente, de novo, aí os caras, né? Sargento, né? Militar envolvido nessa pinóia, como diz meu pai. O sargento Luiz Marco dos Reis, ex-ajudante de ordem de Jair Messias Bolsonaro, chegou a receber 1,5 milhão em uma conta bancária em fevereiro de 2022. Nossa, que loucura, hein? Sério mesmo isso? E janeiro deste ano, tá? Em menos aí de um ano, o cara recebeu 1,5 milhão de reais. O pior, né? Você vai saber o salário dele. Não tem como, tá? Aponta o relatório do CAF. A quantia extrapola o rendimento mensal de cerca de 240 mil, de 24 mil reais aí do militar, pago pelo Exército Brasileiro e pelo governo federal. É sério isso?
Ô, meu pai. De acordo com o relatório enviado à CPI do dia 8 de janeiro e obtida pela coluna, dos reis teria realizado no último ano do governo Bolsonaro movimentações incompatíveis com seu patrimônio. E se brincar, né, se começar aí, como é que eu posso dizer, a analisar, vai encontrar muita coisa, cara. E assim, né, uma nova prova, tá? E amanhã tem mais outra nova prova, de 1,5 milhão, 1,8 milhão, 2 mil, 10 milhões, 15, 20, 30. Né? A gente não sabe, né, o quanto, parece que quanto mais cava, mais coisa ruim sai daí. Parece que é uma caixa de Pandora, parece que o povo brasileiro tá vivendo o pessoal fala no looping, né? Tá numa situação extremamente constrangedora, da qual o povo brasileiro ele não merece passar por isso. Um dos piores momentos da história política do Brasil, tá? Com esse cara aqui. E ele dizia o seguinte, o Bolsonaro, lá ele, no governo dele não havia corrupção. E eu vou falar aqui, não havia, né? Não havia corrupção, né? Não havia pouca corrupção. E deixa eu já aproveitar e já falar. A Polícia Federal, ele falava assim que, né, transferiu os caras. Sabe por que, que não se falava muito em corrupção? Porque ele não deixava investigar. Agora tá aí sendo investigado para cima e para baixo, tá? Isso serve de exemplo para a política brasileira e para o povo brasileiro de modo geral. Tem que começar, de certo modo, a dar uma analisada com calma nos políticos, tá, gente? Então, é isso. O vídeo de hoje era mais ou menos esse, um vídeo rápido para poder falar. Tivemos uma live aí, depois se dá uma olhada, uma live muito interessante. Aconselho você a dar uma olhada lá. Então tá aqui Bolsonaro, mais um novo golpe aí, mais um. E assim, tá? Assim, pessoal, dá pra gente culpar o Bolsonaro? Sim, dá pra poder culpar o Bolsonaro, é claro. Dá pra gente pegar e jogar. Mas o povo brasileiro também tem que fazer a sua parte, né? Não é porque o cara veste a camisa da seleção brasileira, dizendo que é a favor da família, que tem que pegar lá e colocar ele como presidente. Até porque todas as vezes que a gente vai fazer qualquer coisa, um dos fatores que a gente dá uma analisada no histórico, na história do cara. Qual é a história que o Bolsonaro tem com o Brasil? Então, por aí você já tem mais ou menos uma noção. Como deputado, ele fez toda aquela bagaceira lá. Você acha que ele, como presidente da República, iria fazer o quê? Tá? Várias acusações de rachadinho, um monte de coisas ruins aí pra cima e pra baixo. Então, o povo brasileiro também tá na hora de dar uma analisada e acordar, ver a política como ela é, tá? Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. A gente se fala na próxima. Valeu, um abraço. Se quiser se inscrever, gostou do canal, aproveita e se inscreve aí. Valeu!